Estamos gravando já, olha lá, meus queridos, quem está aparecendo aqui. Nós queremos dar boa noite para vocês. Nós estamos aqui começando mais um Pleroma essa noite. E estou eu aqui, Robinson e Elis, e nós estamos recebendo aqui com muita alegria os pastores do Ministério Brasil para Cristo, pastor Rogério, pastora Cris, e nós queremos, na verdade, conversar com eles, né? Ver o testemunho deles, aquilo que Deus, como que Deus tirou eles do trabalho que eles tinham, né? Como que eles vieram a se tornar pastores, o que Deus tem feito na vida deles. Eu acho que é um testemunho importante e fica com seu coração aberto aí que Deus vai estar falando com seu coração. Pastor e pastora, se vocês quiserem se apresentar, por gentileza, se apresentem, falem. E daí a gente queria começar conversando sobre como foi que Deus foi chamando vocês, né? De onde vocês estavam trabalhando, que vocês estavam em Curitiba, e o desafio, como foi que Deus foi gerando isso e essa transição. Amém. Bom, nós somos curitibanos, né? Nascemos em Curitiba, moramos lá por 37 anos. Opa! E depois desse período, morando 37 anos na capital do Paraná, o Senhor nos chamou, né? E, por incrível que pareça, somos casados há 27 anos, temos 2 filhos, um já casado, o caçula tem 19, o mais velho 26, e nós éramos vizinhos, de frente um para o outro. Como é que foi essa? Nós nos conhecíamos desde criança, mas nunca houve o interesse. Os dois eram de Curitiba mesmo. Os dois de Curitiba. Sim. Bom, primeiro que alegria, né? Estar aqui com vocês. Obrigado, gente que agradece. Né? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz em poder compartilhar um pouco da nossa história, porque a gente entende em Deus que vai alcançar vidas, né? Amém. Eu costumo falar que Deus é muito intencional naquilo que Ele faz, e em tudo tem um propósito. E como tudo ele tem um propósito, o Rogério é privilegiado, né, gente? Privilegiado por ter casado comigo. Nós nos conhecemos desde os 9 anos de idade, vizinhos de frente da rua, né? Uma casa frente para outra. Isso, compartilhamos dos mesmos amigos, dos mesmos colegas. E aí ele foi privilegiado, porque eu dei a honra de casar comigo, né? Nós moramos, eu morei próximo à casa dela, né? Na minha infância, eu sempre estava na casa da avó ali, a avó que morava de frente. Ah, certo. Então a gente sempre estava ali, sempre se via. Mas depois de adolescente a gente foi morar mais distante. E depois de um tempo eu vim morar para Curitiba, que eu estava morando na região metropolitana. E aí eu já estava mocinho, já estava ali com meus 16 anos, né? E aí, daí foi diferente, né? Daí o coração bateu. E tamo aí. Que gostoso. E como é que foi que daí, então, já começamos assim, como é que foi que vocês, apesar de estarem convivendo junto, né, na rua, vocês não tinham contato? Ou já... Na verdade, assim, tivemos um contato breve no começo, quando eu fui morar lá na vila, né? No bairro do Capão Raso. E aí o Rogério, ele acabou indo morar em Campinas com a família. E aí depois de um tempo que ele voltou, né? Para morar ali. Foi quando ele chegou aos 17 anos. E que daí foi, na verdade, se reencontrar, e daí deve ter começado a conversar. Mas nós não tínhamos amizade. Não, mesmo no 17 anos. O que nós tínhamos era amigos em comum. Entendi. Então, por exemplo, a namorada do meu primo era amicíssima dela. Então, aqui começou. E aí, quando eu vim morar ali, eu comecei a observar ela e tal. E aí eu comecei a jogar confete. E aí eu vim com 17 anos para Curitiba. Quando eu retornei para Curitiba, eu aceitei Jesus na Igreja Brasil para Cristo. Que legal. E me batizei, né? E em 1995 me batizei. E a Cris não frequentava a igreja evangélica como eu, né? E aí a gente começou a conversar e eu levei ela pro culto. E aí a gente começou a ir pro culto junto, começou a ir pra igreja junto. Legal. Entre namoro, noivado e casamento foram 8 meses. Uau, 8 meses. Então vocês casaram bem novinho. Sim. Eu tinha 17 anos, né? Bem novo. 17 anos, você tinha 18. Eu ia completar 19. Ia completar 19. Que legal. Foi bem... Fomos pais com 20, ela com
19. Nossa, Então, bem eu com novinhos. 40 anos, eu já tinha meu filho com Com 20. 20 anos. Que legal, que gostoso. E foi, claro, Desafios. resumidamente foi assim, né? Sim, Tem os sim. seus percalços, seus desafios no meio do caminho. Bastante Sim, desafios, sim. com certeza. E começo de vida daí, como é que foi então de casados, trabalhando, com o filho já, né? Porque Isso. Bem pequeno. Foi assim, na época que nós nos casamos, nós moramos nos fundos da casa da minha sogra e do meu sogro. Moramos lá durante 15 anos. a mesma casa que vocês... Isso, na casa onde eu morava. A mesma Mesma casa, mesma casa. que ela morava, tinha uma Sim. casa nos fundos, nós moramos lá. E como todo desafio de casamento, a gente casou e literalmente a gente casou só com a roupa do corpo. A gente juntou as escovas de gente literalmente. Então por isso que eu digo que hoje é possível você ter raiz no matrimônio, é possível você ter solidez, porque o casamento não é feito de uma estrutura palpável, ela é feito de uma estrutura que ela não é uma estrutura, a estrutura do amor, né? Essa estrutura, porque o casamento não é perfeito. Sim. A gente sempre fala isso, porque a gente não é perfeito, Sim. né? Mas o amor de Deus é perfeito. É então, verdade. quando a gente entende o amor de Deus pelo casamento, Sim. você começa a viver o casamento com outra ótica. Você muda a sua ótica. Então, nós tivemos crise dos 3 anos, nós tivemos uma crise Sim. feia no 7º ano, mas assim, sempre tivemos também uma convicção de que... tem o meu pastor fala muito isso, né? Até hoje ele fala isso, o pastor Celso Carneiro. Não importa como que você começou, não importa como você vai terminar. Então a gente sempre teve essa perspectiva, passou por momentos difíceis, dificuldades em todos os ambientes, né? Todos os ambientes do casamento. Mas a gente está aqui com 27 anos de casados, então é prova de que o casamento não precisa de uma estrutura para dar certo. Ele precisa de 2 pessoas dispostas, com vontade de fazer o casamento realmente dar certo. Isso, e com aquele pensamento, né? Nós estamos aqui para fazer a coisa acontecer. Exatamente. Dar certo, mesmo com os problemas acontecendo, né? É uma construção diária, né? O casamento é uma construção diária. Quando você namora, você tem um conhecimento um do outro. Quando você decide viver essa união que você vem para o casamento, Sim. os desafios vão vir, porque são 2 pessoas diferentes, distintas. Tem as suas culturas, os seus ensinamentos, e aí você vem para o casamento, você traz uma bagagem. Sim. E aí, nessa construção, acima de tudo, tem que estar o amor. O amor permanecer para poder você viver esse desafio e essa construção, né? A gente costuma dizer, eu com a Cris, que a gente usa esse exemplo. Quando você casa, cada um chega com uma bagagem. E ao longo da jornada você vai ter que decidir desfazer as 2 malas, porque a partir de agora tem que carregar tudo em uma só. Então ali ficam os traumas, as tradições da família que eu fui gerado, agora para mim não pode mais, eu não posso mais carregá-las. A cultura da família onde eu fui formado e forjado, não posso mais carregar, porque agora eu tenho que juntar com a mala dela, porque ela vem com tradição, vem com cultura, eu também venho com tradição e cultura. A gente tira tudo para fora e fala assim, ó, o que dá pra gente usar? Isso, o que a gente vai fazer? E a partir de hoje, o que a gente vai usar? Então, o restante, não é que não foi importante, Sim. mas agora nós não cabe. somos mais daquela família, agora é a nossa. Agora você precisa construir Agora a gente sua começa família, a construir né? a sua família, Você com a vai dar sua identidade para a sua família. E aí a gente tira da mala, deixa o espaço para ir colocando as nossas que vamos gerando e construindo ao longo da jornada. Com 27 anos a gente ainda briga, se desentende. Isso é natural. Com 27 anos a gente ainda discorda. Com 27 anos a gente ainda pensa coisas diferentes. E eu acredito que aqui que está a beleza do casamento. Sim. São 2 pessoas pensando totalmente diferente, mas dispostas a andar no mesmo caminho. Sim. É isso Sim. mesmo. E é interessante que o senhor falou assim, né, que de todo esse processo, quando o senhor voltou, né, de Campinas para Curitiba, do namoro, noivado, casamento, foram 8 meses. 8 meses. Né? Tem algumas pessoas que falam assim, mas é pouco tempo. Mas o pastor falou um negócio interessante, que assim, você, apesar de você namorar, a realidade do namoro é uma, quando você casa, a pessoa pode namorar aí uns 5 anos, 6 anos, achando que conhece totalmente a pessoa. 4, né? Isso, E é isso. diferente. A hora que você casou,
meu amigo, É começou a conviver Sim. do lado, é outra conversa, é outra realidade. É outra realidade. Né? E aí é isso que o senhor falou, como que eu vou construir, o que que eu vou construir diante disso. Exato. A gente costuma dizer o seguinte, a gente já falou muito para casais, né? A gente já foi muito em seminário de casais para ministrar e tal. E uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, paixão é sentimento, amor é verbo. Enquanto você namora, o que nutre a tua relação é sentimento. Depois que você casa, que você tem que mostrar que você ama. Porque aí tem os hábitos, os costumes, aí entra a tolerância, as ranzinzices, a toalha em cima da cama, a chatice um do outro. E, então, eu penso que isso aqui é um divisor de águas. Quando você consegue ter essa mentalidade, alguém que te... Por exemplo, hoje eu falo para os mais jovens, vocês têm o privilégio de, se quiserem perguntar, vocês podem ser mentoreados, discipulados. Então, eu sempre falo o seguinte, o que você quer saber? A primeira coisa importante é, você está apaixonado. Você não vai ser apaixonado pro resto da vida. Você vai descobrir isso. Isso. Então já estou te contando. Isso. Agora, maior que a tua paixão é o teu amor. Por quê? Porque em 1 Coríntios 13, não fala sobre uma paixão, fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. É verdade. Então, qual é o segredo de um casamento durar 30, 40, 50 anos? Não é paixão. Porque a paixão ela começa muito nos olhos. Mateus fala que os olhos são a janela da alma. Então, eu até pequei para ter ela, porque eu a cobicei. Sim. Então, eu a cobicei. Então, ela veio pela atração do desejo. Sim. Mas hoje não é a atração do desejo. Isso permanece com o marido e a mulher. Sim. Mas o que nos mantém ligados são as cordas do amor. Sim. É o cordão de 3 dobras. Eu, ela e o Senhor. Se fosse só paixão para segurar nós dois, Já tinha ido. não... E é uma novidade, né? Porque você vai conhecendo o outro daí. Conhecendo mesmo. Sim, literalmente. Vocês vão se descobrindo aquilo que no namoro Vai. é muito superficial, é muito raso. Você tá ali naquela dinâmica do namoro, carta, flores, sai passear. E aí quando você vem para dentro do casamento, a realidade é outra. Né? Vai acordar todo dia junto, vai ver o cabelo do leãozinho, né, amor? É tanque de lavar roupa. É outra realidade. É marmita. É marmita, é coisas. Então você vai se descobrindo. Mas o Rogério fala, e eu falo muito sobre isso também, sobre a questão da beleza. Das pessoas hoje procurarem ver a beleza de Deus em todos os ambientes, seja ele no casamento, no namoro, porque há uma beleza de Deus, mas você só vai entender essa beleza de Deus, que é o amor de Deus, quando você realmente se decide mergulhar nesse relacionamento com Deus, porque Ele começa a mostrar para você. Sim. Mostrar, olha, é assim, é assim. Existe beleza no casamento. Existe a beleza no casamento. E entender um pouco dessa eternidade também, eu vejo. Sim. Né? Porque esses tempos atrás a gente conversou sobre isso, eu falei, Robson, eu percebo que existem coisas que quando a gente começou a namorar, você gostava. E que você não gosta mais. E agora, quem que é esse Robinson? Vamos conversar, o que você gosta, o que você deixou de gostar, porque a gente também vai amadurecendo, né? Eu li um livro que chama Segundo Round, que ela fala quando ela muda para os 50 anos, e ela fala assim, antes eu preservava sucesso, agora eu quero relevância. Então, eu acho que o casamento, ele passa por essas mudanças, né? Vai passando. Mesmo, a gente vai amadurecendo. Isso. E é tão gostoso isso. Com certeza. Você sabe que o casamento, eu digo assim, ó, o casamento é um campo minado. É um lugar onde você anda e a qualquer momento pode estar estourando bombas. Isso é um fato. Mas o casamento também é o solo mais fértil, onde você pode colocar sementes e elas podem brotar. Por que eu falo isso? Porque todo dia você tem que tomar uma decisão no casamento. E qual a maior dificuldade do casamento? Já parou para pensar que o casamento é onde a gente coloca em prática diariamente o segundo maior mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, o apóstolo Paulo em Efésios 5 fala que o marido precisa perder a vida pela esposa como Cristo morreu pela igreja. E a gente sabe aqui que ele está falando não de forma literal, mas ele está trazendo aqui uma aplicação para o lugar de abnegação e renúncia do marido para que... Então, é um exemplo assim. Por exemplo, quando eu fiquei desempregado numa situação muito difícil da minha vida, eu andei durante muito tempo com um sapato furado. Mas quando eu tinha uma reservinha,
eu fazia questão de comprar uma sandalinha para ela. E eu não sabia que eu estava fazendo, mas era um instinto, eu achava. Eu achava que era um instinto. Mas depois eu comecei a amadurecer, eu percebi que era Deus plantando em mim e ressignificando em mim o quê? O que é se abnegar por alguém, entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho um senso. Até hoje, eu não me sinto confortável. É um exemplo bem infantil, tá? Mas assim, ó, todas as vezes que eu estou num lugar, se eu viajei, estou em algum lugar, eu como uma comida boa, me dá uma mini depressão. Por quê? Porque eu falo assim, nossa, como que eu queria que a Cris estivesse comendo isso. Mas sabe porque tudo que eu experimento, que ela quer experimentar. E o que é? Sim. Parece que a gente entra nesse lugar de abnegação, porque assim, você entendeu que você não vive mais separado. É uma só carne, realmente, literalmente. Então eu penso que o casamento é o melhor lugar do amadurecimento do Cristo no cristão. E na verdade é assim, nós somos uma só carne, então tudo que você faz agora, você vai lembrar do outro. Sim. Eu até, ele fala muito essa questão sobre, é uma mini depressão, mas eu penso assim, poxa, eu estou comendo algo que eu gosto, mas eu sei que ele também gosta. Nossa, então se ele estivesse aqui junto, isso aqui ia ficar maravilhoso. Então é porque a gente aprende, né? A amar tudo isso. É o que ela falou, né? Isso é uma das belezas. Isso é uma beleza, porque você não pensa só em você. Você vai fazer algo hoje, você pensa nos filhos, você pensa no marido, né? Olha, se o Natan estivesse aqui, ele ia gostar disso daqui, o Mateus estivesse aqui. Então, eu acho que essa é a beleza, porque é o amor de Cristo, é o amor da família, é esse zelo, é essa preocupação. E eu até penso, como a gente foi por esse caminho, né? E vai fluindo, né? Eu até penso que hoje, isso que a gente está falando aqui, é o que está faltando para trazer sustentabilidade nas famílias contemporâneas hoje. A família pós-moderna, eu percebo que ela perdeu isso. Ela perdeu isso. Porque assim, a gente consegue fazer as coisas sozinhos, eu e ela, conseguimos. Sim. Mas a gente tem mais prazer em fazer juntos. Então, assim, a gente entende que cada um tem que caminhar em um determinado momento, né? Nas suas coisas por fazer. Sim. Por exemplo, nós somos pastores de uma igreja, né? Sim. E sempre falo que eu não sou pastor sozinho. Ela me auxilia no âmbito de todos os aspectos. Mas a pergunta é, será que eu seria capaz de pastorear uma igreja sem antes pastorear uma esposa? Será que eu seria capaz de pastorear uma igreja sem antes pastorear filhos? Será que eu conseguiria discipular pessoas sem ter um modelo de discípulo de Jesus que eles enxergam em mim? Sim. Eu, Rogério Martins, eu digo com total firmeza absoluta, isso eu não mudo até que Cristo volte. Sim. Você quer saber se um homem é a figura de Cristo, você não pergunta para ele, você pergunta para a esposa e para os filhos. Porque essa é a missão e esse é o modelo da igreja, da primeira igreja, que não foi a igreja de Atos 1, a igreja primitiva, orgânica foi ali, mas a igreja em primeira formação é em Gênesis. Sim. E qual foi a ordenança de Deus para Adão? Cuida de tudo que está no Éden. E no Éden tinha o quê? Terras, frutas, legumes, animais e agora uma esposa. Ele era pastor de Só que já tinha uma fala também. Ele fala o quê? Sejam férteis, fecundos e multipliquem-se. O que Deus está falando ali? Há uma beleza na família, há uma beleza no casamento, há uma beleza no matrimônio. Olha isso aqui, toda essa beleza que eu criei para vocês andarem sobre ela, governarem sobre ela, dominem sobre. Então, eu penso que não por sermos cristãos protestantes, mas pensando como propósito do ser humano na Terra, esse fundamento eu acho que as famílias perderam. Não, eu concordo com o senhor. Eu acho que aquele que tem esse desafio e consegue vivenciá-lo, ele vai conseguir desenvolver, que nem o senhor falou, né? O senhor, no caso, é um pastor de igreja. Né? Então, mas em todas as áreas, você vai conseguir desenvolver muito mais, porque o desafio é verdadeiro. Sim. Quem me conhece mais? É muito fácil eu estou lá, de repente, no meu ambiente de trabalho, né? Ser respeitado, mas e dentro da minha casa?
Sim. É onde eu tô... É muito legal isso que você falou, porque a gente conversava na mesa o seguinte, o que você falou agora? Você falou assim, ó, é muito fácil ser respeitado no ambiente do meu trabalho. É porque no trabalho, eles te respeitam por aquilo que você faz. Na casa, eles respeitam por aquilo que você é. Por aquilo que você E o que você faz... Não importa. Pouco importa. Pouco importa. Você pode ser o rei lá fora. Dentro de casa você é o pai, é o marido, né? E se você não for o bom pai, e se você não for o bom marido? Né? Então, essa situação é uma situação interessante, né? Que a gente está conversando. E, por outro lado, também, é o lugar onde mais facilmente você é destruído. Sim. Porque é onde o conhecimento está todo ali e a pessoa sabe aonde pisar. Sim. Sabe aonde... Assim como ela pode edificar você muito mais facilmente no sentido de te fortalecer. Não, vai lá, vamos lá. Ela pode te destruir em 5 segundos. E os problemas, né? Sim. Que acontece entre o casal é isso. Porque você está vulnerável também. Totalmente, porque você desnudo. Os dois, né? Com certeza. Então, se não tivesse pensamento, e vocês estavam falando de eu acordo e o que eu quero fazer com o meu casamento. O que eu vou viver. É uma decisão, né? O que eu vou... Né? A gente sempre fala sobre a carta na manga, né, Ramos? Se você sempre tiver uma carta na manga de quer a mesma coisa? Vou desistir. Se você sempre tiver essa opção, esse papo hoje que a gente ouviu, se não der certo... Separa, que é melhor. Se você tiver essa carta na manga, o que você vai fazer certo. naquelas horas assim? Já não está dando certo. Se você tem a carta na manga, eu penso que você já está nesse ambiente do casamento parcialmente. Você já não está ali mais. Você já está parcialmente. Sim. Eu gosto muito da fala de Eliseu. Ele entra para se despedir dos pais. Ele fala, deixa eu me despedir dos meus pais. Não está escrito, não tem essa clareza no texto, mas eu carrego para minha lição de vida sempre. E ele se despede dos pais e de repente o texto aponta ele fazendo o quê? Voltando para matar os bois. Mata os bois, faz usar a própria carroça ali para fazer um altar e um churrasco. Né? Para quê? E eu acho que é porque ele teve essa sensibilidade. Não posso ter carta na manga. Eu estou saindo para ser profeta. Eu não posso ter a segunda opção. Tipo, e se não der certo? Tem um barquinho aqui. Não tem como. Exatamente. A gente aprendeu na Universidade da Família, uma vez a gente ficou lá e eles usavam o termo assim, se o casal está armado um contra o outro, então você põe a mão na arma, o outro já põe a mão na arma, certo? Para se defender. Ele fala, o certo é você... Então, o outro põe a mão na arma, você levanta a mão e fala, se você atirar, morri. Eu me rendo. Porque eu não carrego arma. Eu me rendo. Então, se você carregar uma arma, você vai atirar. Você vai puxar a carta. Agora, se você não carregar uma arma, o que você vai fazer? Você vai sentar e fazer aquilo ali dar certo, conversar. Ou não sentar e dar um tempo, sabe? Mas você vai resolver aquilo de um outro jeito, porque você só tem uma saída. É fazer aquilo dar certo. Isso aí. Com certeza. Né? Conviver em família, problema a gente resolve. A gente não foge dele. Né? Eu acho que o que acontece é que a gente tem homens e mulheres imaturos que fogem de problemas. No casamento, você encara os problemas, né? Como adultos, senta e resolvem aquilo porque querem resolver, porque querem que aquilo dê certo, a família dê certo. E a gente começa a conviver e a gente vai conhecendo as qualidades, a beleza, mas também quem você é vai aparecer o quê? Os seus defeitos, suas falhas. Certeza. E aí que está aquilo que o Rosa falou. Vem, você vai ajudar, você vai apoiar, você vai caminhar, você vai construir, né? Você vai levantar o outro. Como que vai ser isso? Isso é muito importante, Com né? certeza. Com certeza. E desse momento que vocês começaram, então, casaram, começaram a vida muito cedo, né? Sim. Já com filhos, casamento, mas ainda cristãos os dois, né? Começaram a conviver, né? Já na igreja e trabalhando, construindo a família. E como que foi essa transição, né? Dessa vida de estarem trabalhando, que nem o senhor falou que se converteu, já era um adolescente, crescendo dentro da igreja, o chamado, como é que foi? E
quando o Senhor chamou, como que foi isso para vocês? Demorou para o Senhor vir a se tornar pastor? Sim. Como é que foi para os dois isso? Na verdade, assim, a gente, depois de 15 anos, a gente foi morar num sobrado ali próximo da região mesmo, mas eu já tinha uma vida bem ativa na igreja, né? E a Cris, ela foi vindo no ritmo, porque assim, eu me converti com 17, eu me convenci com 17. Entendi. E eu me converti com 23 para 24 anos, eu me converti. Foi um processo. Foi assim, Deus me deu um chacoalhão realmente, assim, falou, toma vergonha, rapaz. E então, dos 17 eu me convenci, com 24 eu percebi que eu estava convertido. Nós fomos morar nesse sobrado e eu já estava bem envolvido na igreja. Eu fazia parte do Ministério Louvor, enfim. E as responsabilidades da igreja foram aparecendo pelo meu perfil. Eu sempre tive um perfil assim de liderança, sabe? Aquele negócio, vamos organizar isso aqui, ó. Cada um, disposição, né? Você faz, eu sempre me coloquei à disposição, ó, você faz isso, você faz aquilo, se a gente fizer aqui, o negócio acontece. E com isso, meu pastor foi me enxergando, né? E claro, eu acredito que intencionalmente, em algumas coisas, ele foi me apontando. E a Cris foi vindo junto, né? Por incrível que pareça, a Cris um dia fez parte de um grupo de dança na igreja. E aí eu tocava... Melhor não contar essas coisas. E a gente era muito envolvido com a vida da igreja. Então, a nossa igreja... Inclusive, um dia eu quero que você conheça lá. A UBPC de Curitiba, que é onde nós fomos forjados, ela tem um DNA artístico. Que legal. Muito músico, muito ator, muita gente que escreve, dança. E eu vou pular uma parte da história, porque senão a gente vai muito longe. E a gente chegou na fase dos musicais. A gente fazia musical de Páscoa e musical de Natal. Sim. E assim, os musicais, com muita qualidade, coisa assim. Então envolvia o quê? A gente tocava o musical todo ao vivo. Que legal. Poxa, estrutura dançava grande. Ao vivo. Sim. E aí a representação e a encenação acontecia tudo simultâneo. Então a gente estava tocando, estava acontecendo uma cena, estava tocando uma dança, nossos filhos dançavam. Então a gente estava bem envolvido. Então a gente foi gradativamente se envolvendo com a igreja, até eu me tornar pastor de jovens. Ela me auxiliou, me ajudou com pastorear jovens. Eu me tornei tesoureiro na igreja, segundo tesoureiro na igreja, parte da diretoria, depois fui consagrado diácono e ela sempre vindo junto. Trabalhamos com aí casais. Começamos a trabalhar com casais e a gente lá fazia também, a gente tinha a estrutura do encontro com Deus que o nosso pastor implementou. E a Cris era a pessoa ali que fazia decorações. Então a gente era daquele casal que os meninos dormiam dentro do case do violão e a gente amanhecia fazendo decoração pro musical, cortando madeira, serrando, pregando. Sim. E aí a gente ensaiava, amanhecia, a gente já avisava as esposas, nós dos meninos era bem disposto, sabe? A gente não tinha muito tempo por causa do trabalho, então a gente ia na sexta, amanhecia ensaiando até 4 horas da manhã, para cá tomar banho, 8 horas e passar de volta. Animados. E a nossa família foi crescendo dentro desse ambiente, de muita disposição e disponibilidade. Em um determinado momento, a gente estava congregando na Outra Brasil com um tio meu. A gente ficou lá o quê? Um ano e meio? 2 anos. 2 anos? 2 anos. A gente saiu por uma situação para congregar com o meu tio. Né? A mesma igreja, só que a gente foi para outro bairro. E lá um dia eu estava ministrando louvor e um profeta me deu um tapa no peito. Eu estava de olho fechado, assim, ministrando adoração, e ele me deu um tapa no peito. Eu olhei assim e falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz? E ele olhou no meu olho assim e ele falou assim, chegará o dia em que você vai ter que escolher entre o teu sucesso pessoal e o meu reino. Virou as costas e voltou pro culto. E mal eu sabia quem era ele, não conhecia ele não me conhecia, e ele era o pregador da noite. Então ele falou isso e largou para mim. E eu fui para casa e fiquei com aquilo, mas não sabia o que fazer com aquilo. Sim. Então, daquele momento a gente começou. E aí o meu pastor um dia, eu estou na igreja lá, agora retornando para o Pinheirinho depois de 2 anos, e esse meu pastor, ele faz o seguinte, ele fala para mim assim, viu, você vai ministrar, você pode ministrar para uns pastores da convenção, da regional. Daí eu falei, pastor, mas eu nunca ministrei. Não, mas você vai usar a tua oratória, teu conhecimento, você dá treinamento na empresa. E
Deus me deu uma palavra em 1 Samuel e eu lembro até hoje, eu falei sobre um tema, né, que estava em alta no mercado corporativo, era um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queixo. E ele falava sobre zona de conforto. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma conexão com a vida de Saul e de Davi. Por que Davi teve que ser buscado por Deus? Porque Saul entrou num lugar de comodidade espiritual. Nem sabia pregar, nunca tinha pregado. E Deus me deu essa palavra. E ela foi assim, muito profunda. Ela foi muito assim, revolucionária. E aí, eu saindo desse dia, preguei para esses quase 30 pastores lá, tremi igual vara verde. E quando eu fui entrar no meu carro para ir embora, eu pensei assim, puxa, que legal se eu fizesse isso da minha vida. Pregar a palavra, ensinar pessoas. Já se encontrou. Mas também fui embora. E aí os anos se passaram. E daí eu vou deixar a Cris falar um pouquinho, mas vou colocar aqui a timeline. 15 anos depois que esse profeta falou comigo, eu já era alguém mais maduro na igreja, eu já era alguém que pregava na igreja, eu já era alguém muito convidado para pregar em algumas igrejas no Paraná e na região. E aí essas coisas começaram igual panela com água. Começou a borbulhar, ferver. E aí, 15 anos depois, a gente se encontrou nesse lugar aí do chamado. E também, do ponto de vista natural, o senhor estava empreendendo? Eu estava... assim, e fez muito sentido esses 15 anos, porque durante esses 15 anos eu vivi financeiramente algumas situações bem desafiadoras. E depois de um cenário de 7 anos, Deus começou a nos abençoar no corporativo. Sim. Eu fui e cheguei numa empresa. Quando eu cheguei nessa empresa, que foi a última empresa que eu fiz gestão, essa empresa eu já estava como gerente do sul do Brasil. E havia uma grande possibilidade de avanço, obviamente, e inclusive para outras empresas, porque você começa a ser visto. Inclusive, já fui para outras feiras, algumas outras empresas já tinham me assediado, inclusive uma grande empresa no mercado aqui do Paraná. E a gente estava já muito contente, porque eu já estava com um salário bem bom, um salário de 2 dígitos, um plano de saúde bom, a gente viajar de avião para cima e para baixo, comia nos melhores hotéis, porque trabalhar numa empresa no corporativo é o que você vive, né? Mas enfim, e aí a gente estava muito bem financeiramente, aí veio a palavra de 15 anos atrás e ela bateu na porta da nossa casa e Deus falou primeiro com ela. Ai. Como é que foi isso, pastor? Então, na verdade, assim, a gente estava vivendo, como o Rogério falou, uma das melhores fases da nossa vida, né? Só que eu me sentia muito desconfortável, muito inquieta, porque eu ouvia, assim, naquela época eu não sabia se era um emocional meu ou se realmente eu estava ouvindo com clareza aquilo que Deus estava falando. E aí eu comentava muito com o Rogério, falava assim, amor, tá tudo muito fácil. Nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, na parte financeira, embora suas ausências em casa tenham criado um certo desgaste, né? Porque para os meninos tem ficado difícil. Até teve um dia que o Matheus, numa das ligações que o Rogério fez para casa, que todo Messenger. É verdade, né? Era Messenger. Aí em uma dessas ligações o Matheus falou assim, pai, prefiro que o senhor esteja em casa junto conosco do que trabalhando. Ele usou um outro termo, né? Ele falou assim, pai, eu sei que a gente tá comendo comida boa, comida gostosa, que a gente tem uns tênis legal, mas nem que você ganhe pouquinho, só 2.000 e a gente coma feijão e arroz, a gente prefere você em casa. Isso. E eu no hotel ouvi aquilo, aí você já sabe o que aconteceu comigo, né? Meu Deus do céu. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 7 na época. Não, ele tinha mais, 9, 10 anos. 10 né? anos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. E aí... Porque o Natan era pequenininho, né? O Natan tinha uns 3, 4. Porque daí o Rogério começou a viajar com uma intensidade de segunda a sexta. Sim. Aí ele chegava na sexta, né? Só trocava de mala. E no domingo ele tinha que viajar à noite novamente para fazer
né? Outra viagem. E aí isso começou a se tornar, assim, algo que veio gerando um desgaste dos meninos, porque a gente sempre muito junto, Sim. muito unido, e ele muito apegado com os meninos, e aquele super pai para cima e para baixo. Então, de repente, Sim. aí um dia ele chegou de viagem e eu estava lavando louça, ele chegou, né? Aí ele foi perto, assim, na pia da cozinha. Nós tínhamos um ritual, né? Ah, é? Eu chegava toda sexta-feira, quando pousava o avião, eu mandava mensagem. Pousou o avião. Ela trocava de roupa nos meninos, a gente daí nós íamos sair fazer alguma coisa. Mas esse dia ele chegou, eu falei pra ele, venha pra casa, vamos pedir alguma coisa pra gente comer em casa. Uhum. E aí eu falei pra ele assim, quando ele chegou, a gente conversou um pouco, e eu falei assim, amor, eu tô muito inquieta, porque as coisas estão muito fáceis, e eu percebo que Deus, uma hora, vai puxar a corda. Ele está esticando a sua corda, ele tem levado você... em lugares que você almejou profissionalmente, você batalhou para isso, você está hoje numa posição, além da confiabilidade da empresa, de responsabilidade, você está sendo muito bem visto. Só que eu percebo que alguma coisa está diferente aí, alguma coisa vai acontecer. E quando eu falei isso, parece assim que a partir daquele dia realmente se tornou um divisor de águas, ganhou e a chave ganhou velocidade, a chave virou. Porque aí parece que Deus falou assim, era só isso que eu estava esperando você falar, minha filha. Porque eu entendo que durante todos esses anos, desde quando eu aceitei Jesus, né? Quando eu comecei a namorar o Rogério, que eu fui para a igreja, fui conhecendo Jesus, que eu me converti, eu precisava fazer uma grande mudança em mim. Em todos os aspectos, né? Eu sempre fui uma menina muito mimada, uma menina que sempre teve tudo, né? E aí eu acabava exigindo algumas coisas também, né? E aí nesse trabalhar de Deus, Deus foi tendo que trabalhar muito no meu coração para que eu tivesse um dia a convicção do chamado dele. Sim. Porque não tinha como Deus fazer algo na vida dele se eu, como esposa que estou junto com ele, não tivesse um entendimento e uma maturidade para enxergar aquilo que Deus gostaria de fazer. Sim. Então, por isso que ele sempre fala assim, mas quem disse o sim foi você, não fui eu. Mas é porque eu entendo que nesse tempo Deus teve que trabalhar muito em mim, muitas coisas, né? A questão da insegurança, né? Do medo, porque você não faz uma faculdade hoje para ser pastor e pastora, né? Então, você vem ali conhecendo Jesus, você faz parte de uma comunidade de fé, você está inserida, você tem um coração disponível e disposto para servir aquele local, né? Muito apaixonada por tudo que eu fui descobrindo e aprendendo, daquilo que eu tinha de capacidade para oferecer, né? Para a nossa comunidade de fé lá em Curitiba. E aí, para você viver tudo esse misto e de repente você falar assim, e agora? Né? Então, assim, e de fato, né? Quando eu tive essa conversa com ele, aí as coisas começaram a acontecer. Ganharam velocidade. Foi bem interessante que depois que ela teve essa conversa comigo na cozinha, eu lembro até hoje, ela estava lavando louça, e eu me encostei na porta, e eu cheguei ali, fiquei. Daí ela falou assim, mas vá tomar um banho, relaxar, tal e tal. Vamos pedir uma pizza hoje, vamos ficar em casa com os meninos. E a partir daquele dia que a Cris falou daquele jeito comigo, foi como se ela não usou essas palavras, mas eu percebi claramente, e todas as viagens que eu fiz depois daquele dia foram as piores viagens da minha vida. Por quê? Eu vou explicar. Porque ficou muito claro no meu espírito que ela disse assim, eu te libero para Deus. Ficou muito claro. Então, eu comecei a fazer as viagens e um dia eu estava em Maringá, inclusive. Cheguei muito tarde da noite, eu tinha que fazer um horário maluco, porque eu tinha uma reunião de contratação de um representante comercial em Londrina. Então, eu decidi descer em Maringá, porque eu tinha compromisso em Maringá no retorno. Então, vou ficar em Maringá, pego o carro, subo de carro para Londrina, depois devolvo o carro em Maringá, para mim vai fazer mais sentido. E eu cheguei no hotel e eu passei aquela noite, eu dormi mal e acordei. Acordei em torno de 5h30, 15 para as 6, que eu estava muito tomar um banho, orar e depois seguir meu trabalho, né? E eu acordei, tomei um banho e sentei na cama, na beira da cama e fui orar. E eu estava angustiado, uma angústia assim, parecia que eu
Ia morrer. Eu falei, será que eu vou bater o carro na estrada e vou morrer? Será que meu avião vai cair? O que está acontecendo? E eu comecei a conversar com Deus. Só que aquele dia eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu sentei na cama e puxei a cadeira da escrivaninha, que todo hotel tem a mesinha, né? Que a gente ficava lá trabalhando. E eu puxei a cadeira do meu lado e falei, Jesus, senta aqui. Eu não tô feliz. Você tá feliz? Eu tô com saudade. A minha célula tá lá. Minha esposa tocando a célula lá. Eu não posso agora pegar a escala todo domingo. Eu também não posso pegar um compromisso. Eu não tô feliz. O que o senhor tem para mim? Eu vou ser do meio corporativo, vou ser alguém que vai levar homens, mulheres desse meio para você. Qual que é o teu plano? Porque eu não tô bem. Tô com saudade de casa. E me deu um choro. E eu comecei a chorar. Sabe uma criança, literalmente, quando uma criança bate na outra por causa de um pirulito e aquela criança vem desesperada? O Espírito Santo já estava... Tava assim, a palavra eu não vou esquecer a palavra, que eu tive que aprender ela no dicionário, porque eu era eu estava numa fase de aprendiz, né? Eu estava consternado. Essa é a palavra. Consternado, literalmente. E eu senti quando Jesus sentou na cadeira. Uau! E aí eu não conseguia levantar. Eu mal conseguia levantar meus olhos e olhar. Eu sei que eu fiquei ali das 6 da manhã às 7 chorando com Jesus. E aí, quando eu terminei, eu falei, eu preciso muito trabalhar, porque eu tenho um horário para chegar, eu marquei. Eu tive que tomar outro banho. Eu tava com a minha cara toda inchada, no olho assim, sabe? Mas foi o melhor dia da minha vida. Uau! Porque daí eu desabafei com Jesus. E Arrumou foi mais ou menos aqui dentro assim, eu aqui, falei assim, você tá sabendo do meu B.O. E A aí, gente já conversou. começou a dar uns B.O.s na empresa. Realmente. E a empresa entrou numa... Você lembra que em 2015 deu uma crise do dólar no Brasil? Sim. E que o Brasil ficou muito afetado, porque houve uma crise do dólar. E a nossa empresa, ela trabalhava 100% dolarizada, porque nós éramos importadores. Sim. E aí o que aconteceu? O dono da empresa tinha que tomar algumas decisões. E eu fui o primeiro a ser desligado. Só que a empresa não sabia que eu estava nesse processo com Deus para pastorear, para assumir a minha vocação e meu chamado. E eu tinha feito uma oração. Senhor, se o Senhor quer realmente que eu vá para esse negócio de pastorear, que eu vá para uma outra cidade, se o Senhor tem vocação para mim, então é o seguinte, o Senhor mexe no meu emprego. E a partir daquele tempo... Essas orações que a gente fala. Sabe, eu estava num mar agitado. As coisas não iam bem para mim como gerente. Começou a ficar ruim. Tudo difícil para contratar, difícil para bater meta, difícil para entregar número, difícil para isso. Começou a ficar assim. Coisa que era natural. Coisa que acontecia. Começou a ficar pesado, começou a ficar desajeitado. Aí o que aconteceu? Eu voltei numa viagem, me chamaram para conversar, e eu cheguei numa salinha lá e tinha o Cristiano Zwinner, estava sentado lá, que era um cara que estava fazendo o papel de CEO, mas ele era contratado, ele tinha um contrato de prestação de serviço. E ele não era CLT como eu. E ele falou, olha, tá acontecendo umas coisas aqui, o dono da empresa não quis nem falar com você e tal, porque ele gosta muito de você e tal. Não tem muito o que explicar. Eu falei, não, me dá logo para eu assinar aí. Tá tudo eu certo. Já sabia que era minha carta de demissão. Eu assinei e falei, olha, depois falei pra Leila, depois você me avisa, manda um WhatsApp aí pra ver como que nós acertamos. E eu saí de lá. E cheguei em casa e a Cris perguntou pra mim, e daí? Vai trabalhar em casa hoje? Eu falei, eu acho que por um longo período de tempo. Quando ele respondeu isso... E aí, como foi? Então, quando ele respondeu isso, eu olhei pra ele e falei assim, tá tudo certo, amor. Fique tranquilo. Aí eu lembro que eu abracei ele, né? Eu falei, fique tranquilo, porque eu já estava entendendo. Sim. Quando eu tive a conversa com ele na pia, uma fala que eu esqueci de colocar, e ela é muito importante, eu falei para ele assim, amor, eu tô pronta. Verdade. Eu estou pronta. Então, o que tiver que vir, eu estou pronta. Fique tranquilo que eu estou pronta. Porque, como eu falei, eu entendia que era algo que tinha que nascer em mim. Sim. Era eu que precisava entender para poder fazer parte desse tempo com ele. Senão não faria sentido. Sim. Ia ser peso para ele. Muito. Não, você imagina? Talvez, e é o que a gente vê muito isso às vezes. E talvez nem estaríamos aqui. Existem mais. mulheres que às vezes não entendem, inclusive, né, o chamado, hoje eu tenho uma o ótica, propósito. assim, sabe, como
Por exemplo, eu estou pastoreando aqui em Ponta Grossa, vai fazer como pastor integral, né? Sênior de uma comunidade, há 10 anos vai fazer agora esse ano, né? Mas eu vivi a vida pastoral como meu pastor, porque eu fui pastor de jovens, fui da equipe pastoral durante muitos anos, então eu vi a realidade do meu pastor, eu vi todos os cenários. Sim. Qual a experiência que eu tenho de andar com o meu pastor durante muitos anos? Foram 15 lá na comunidade e agora 10 anos aqui, então são 25 anos de caminhada dentro dessa perspectiva de liderança eclesiástica, né? Se eu tivesse hoje que plantar uma escola de vocação para pastores, a primeira coisa, o primeiro critério que eu ia colocar, além do acompanhamento emocional do indivíduo, eu iria exigir o acompanhamento da esposa antes do... Porque assim, ó, eu não penso que o ministério começa com o sim do homem. Começa com o sim do casal. E eu acho que é isso que acontece muita divergência, porque a gente quebra princípios daí. Você entende que Deus tirou da costela, e a palavra no original ali é adjunto. E adjunto é algo que é separado, mas é junto. Uau. É algo que é separado, mas é junto. E esse princípio é um princípio da Trindade. Que é 3, mas é 1. Entendeu? Então, assim, se nós somos uma só carne, você imagina o tamanho do problema se eu me empolgo emocionalmente falando pra cima, vamos pastorear. Mas o coração dela não tá nisso. Sim. Aí o que acontece? Lá na frente, a gente tá enfrentando uma barreira. Só que o problema não é a gente enfrentar a barreira. O problema é que agora tem 100, 150, 200 pessoas que podem ser impactadas por isso. Tudo, tem uma família. Tem uma família. Entendeu? Não, totalmente. Então, eu me sinto muito privilegiado de verdade. Sim. Privilegiado, eu nunca esqueço disso. Porque Deus fez um caminho. Obviamente que eu sempre falei com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para mim, o Senhor fale com ela lá. Porque, vai convencendo, eu não vou sair assim fazendo por aí cabo de guerra, porque eu nunca desejei, gente, ser um pastor. Nunca. Sim. A gente não tem linhagem pastoral. Eu não tenho linhagem pastoral. Ela não tem linhagem pastoral. Nós viemos, eu costumo dizer assim, que eu acredito que Deus nos levantou para remir. Isso. Sabe? Para remir. De uma parte para frente. Sim. Remir quem está aqui e daqui para frente. Entendi. Então, quando Deus falou com ela, para mim, foi muito importante, porque daí eu, é isso. E a mulher, né, a submissão, que existe tanta luta ao redor disso, né? É você estar numa missão, você estar junto ali. Sim. Não significa que aquilo vai tirar a tua individualidade, não é nada disso. Mas a gente sempre conversa sobre isso, né? Esses dias eu ainda falei para ele, amor, como às vezes uma mulher vai estar numa missão se ela não sabe qual é a missão? Sim. É difícil. Pode ver. Né? Aí a gente vê aquela questão da mulher descabeçada, que fala o que não sabe, daí o marido vira e fala, não, mas você não é isso. Mas é claro, você vê que não tem a comunicação, não tem a clareza. Isso, então sente comigo, me explique, o que vamos que é então? conversar, Então ela está entender. achando que é uma coisa, ela está falando que é uma coisa, ela está dizendo uma coisa para os filhos e ele não está pensando naquilo. Então, daí você vê que não acontece essa conexão. Então, a importância de... Agora já é o contrário. Se você vê essa questão, mesmo que o marido não conseguiu, às vezes, expressar ou explicar totalmente ainda, porque existem mulheres que têm uma resistência, às vezes, num propósito, alguma coisa, mas a oração é tão importante. Né? E vai orando, aí o próprio Espírito vem, ministra aquela mulher, ela encoraja, ela fala, vai, eu tô aqui. Então, existe E, na verdade, só essa funciona assim, Liz, porque a palavra oração, ela vem orar antes da ação. E o que normalmente a gente é treinado? Para agir, depois a gente vai orar para corrigir. Pra ver se Deus Então, a gente vai consegue. agir e depois orar para corrigir. Não, primeiro ora, depois age. Sim. Pode perceber que, ao contrário, dá muito errado. Por exemplo, tem muitas mulheres que ouviram a voz de Deus, se colocaram na frente, mas não respeitaram
Sim. o posicionamento do marido que ainda não entendeu que precisa se lançar. Sim. E olha o que acontece. É verdade. Entra num lugar de disfuncionabilidade do casamento. Por isso que está na missão. E isso não é sobre colocar uma queda de braço aqui de quem é mais ou quem é menos, e nem colocar ideologias, Sim, né? sim. Feministas ou machistas. Não. Sim. Isso aqui é falar sobre um senso comum. Sim. Por exemplo, não tem como Deus fazer algo na minha vida hoje, Sim. eu enxergo isso, sem falar com ela. Porque nós somos um. Sim. E o pessoal fala assim, eu não concordo, eu uso um exemplo. É a minha teologia, porque eu sou muito bíblico. Eu falei assim, por que você acha que morreu os bichos de Jó e morreu os filhos de Jó e a mulher não? Deus não podia quebrar esse princípio. Porque lá no Gênesis, Deus falou assim, ó, Não pode tocar. uma só carne. Quando Deus falou, pode ler o texto, Deus falou pro diabo, falou isso. não toque na vida dele. Só que agora a vida dele envolve dois, porque eles são dois, mas são um. Sim. Então eu falo, a teologia ela nos ajuda a aplicar, não é pra gente saber, ser o sabichão. Sim. Mas é pra gente encontrar a aplicação no ordinário. Então hoje eu, como um líder de igreja, a gente já teve conversas acaloradas há anos atrás de pensar assim, e de eu falar para ela, amor, se isso está te incomodando, a gente não pode entrar nesse lugar. Amanhã a gente entrega a chave da igreja. Sim. Porque eu não preciso de um prédio para ser pastor. É verdade. Eu preciso de uma esposa para ser pastor, eu preciso de um filho para ser pastor, Sim. eu preciso de família para ser pastor, e eu preciso de saúde na nossa vida, porque pastorear não é pastorear um prédio, pastorear é pastorear vidas. Então a gente cuida da nossa vida para cuidar da vida de outros. Isso resolveria tantos problemas, Sim, né? com certeza. Então eu penso que esse fundamento, por exemplo, assim, quem vai ouvir isso, talvez eu fale assim, então vocês são perfeitos? Não, a gente já falou isso lá no começo. Não é sobre perfeição. Perfeito é aquele que está sobre nós. Sim. E porque ele é perfeito, nós temos que nos aperfeiçoar. Nós não podemos se dar o luxo de parar no meio do caminho. Não podemos se dar o luxo de se dividir agora, no 27 anos de casado, e falar, deu. Não. O que é perfeito, ele merece o nosso aperfeiçoamento. Então, nós temos que ir se ajustando, se moldando. É porque as diferenças vão sempre existir. Sim. E hoje o que a gente percebe? Que o casamento, ele realmente virou um campo minado porque as pessoas, os integrantes, decidiram. Sim. Hoje há muito egoísmo, Sim. a falta de comunicação, a disputa, né? De quem vai liderar, quem não vai. Então, perdeu a essência do casamento. Não tem esse brilho, essa essência, essa construção diária. Sim. Então, perfeito nós não somos. Continuamos tendo as nossas diferenças. Eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra. Mas qual que é a cumplicidade mútua de um amor, de um relacionamento? Tem um propósito maior que a gente. A construção disso tudo tá em você respeitar o que ele gosta. E se ele se sente feliz, então eu vou fazer ele feliz. Até eu brinco muito, né, amor? A gente sempre fala assim, eu não gostava de futebol. Mas a gente aprende a gostar. Sim. Porque ele gosta. É o momento que ele gosta de assistir futebol, estourar pipoca, vamos lá junto, vamos lá. Vamos lá, tá tudo certo. Então, assim, a gente acaba se abnegando para fazer o outro feliz e automaticamente o outro vai fazer você feliz. Como tem os momentos que você gosta e ele acaba... E a gente entrou né? nesse assunto porque tem tudo a ver com aquela conversa da cozinha. Porque uma das coisas que ela estava falando também, eu vou me abnegar. Porque eu entendi que Deus tem um chamado para você. Para isso, ela precisou dar tchau pro pai, para a mãe, para a família. Cortar o cordão umbilical, né? Não é fácil, Você né? vê que interessante, a gente hoje não tem casa própria. É o nosso sonho ter uma casa própria. Sim. A gente nunca sonhou tanto com a casa própria como agora. E a gente tinha comprado uma casa própria lá, a gente já tinha dado um dinheiro de um calção, a gente tinha dado um valor. E é interessante que depois que ela falou isso, lá na cozinha, a gente ia lá ver a casa e nenhum falava pro outro. Mas nenhum tava em paz com a Já não casa. estava mais Aquela legal. empolgação, aquela emoção já não era mais a Já mesma. não era mais igual. Olha. E daí Não com o, tinha passar, paz, assim. com o passar dos anos, até a gente comentou assim, né? Até algumas pessoas nos perguntam, mas por que não manteram a casa? Sim. Porque talvez se nós tivéssemos mantido a casa, nós não íamos queimar a carroça, né? É Era algo verdade. que iria nos prender, porque naquela época ainda, né? A gente
Não para alguns, mas talvez para nós. Para nós. Então a Talvez gente pra nós, entendeu sim. que não, é realmente você deixar tudo para poder. Queimar os barcos lá atrás. Não, é extremamente interessante isso, porque assim, quando a gente fala de propósito e ministério, às vezes o entendimento ele vem muito mais simples, né, para nós. Mas eu acho que em tudo, se você for aplicar a situação do propósito em unidade, em tudo, né? Então a pessoa para ir para uma mudança, né? É que às vezes a gente esquece que assim Deus ele tem que ser aquele que a gente vai para entender se é isso mesmo, né? E quando você recebe uma palavra de Deus, então você já tinha uma palavra de Deus, então você já tinha a convicção de que Deus queria. Sim. Aí Deus vai trabalhando os corações, que são as convicções do propósito. Entendeu? Mas a primeira coisa que a gente não faz é buscar em Deus. A maioria das vezes a gente vai definindo as coisas sem buscar naquele que é o que manda. Sem consultar. Sem consultar a Deus, né? E segunda coisa é exatamente isso. É os corações estarem unidos frente ao propósito. Porque daí Deus... Porque aquilo lá que vocês fizeram, quantas coisas vocês tiveram que abrir mão? Muitas. Né? Em prol, mas com convicção. Com tranquilidade. Deus sempre vai chamar aquele que está trabalhando, aquele que teve que abrir mão de algo. Né? E a convicção é algo assim que você tem que estar muito... Não sei qual seria a palavra, para poder entender ela. Tem que estar sensível. Tem que estar sensível para entender ela. Por quê? Porque muitas vozes vão vir. Com certeza. As pessoas vão falar para você, mas é loucura. Você abrir mão do teu profissional, daquilo que você conquistou até agora para viver essa vida. Segurança, casa, então, estabilidade, de repente até plano de saúde, reconhecimento. Sim, tudo. É um pacote de situações e aí você fala, e agora? Eu decido queimar tudo. E demorou, né, gente? Esse que é assim, e até hoje, isso nunca vai ter uma explicação. Faz quanto lógica. tempo desse processo? Porque essa palavra, nós estamos em Ponta Grossa há 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, em novembro. Tá. Mas nós viemos oficialmente para Ponta Grossa em 2015. Então foi de 2005 ali até 2015 eu fiquei sendo amadurecido com a Cris. Sim. Você está entendendo? Já com a palavra, mas sendo... Já com a palavra. Até tanto, chegou um já tempo... ungido. Viu? Chegou um tempo que Samuel até você, já tinha ungido, chegou mas um não tempo era que você rei até ainda. esqueceu da palavra, Sim, né? Tipo porque... assim, não, né? Deixa aqui. Aí você fala, opa, a palavra tá aí mesmo. Será que aquele negócio lá foi certo? Tanto que eu almejava algo assim, dentro desse ambiente que eu recebi uma palavra ministerial, eu sempre deixei claro, vou ser um pastor auxiliar do meu pastor. Isso. Vou servir ele com toda a minha força. Mas não aconteceu. E estava de boas para isso. Eu gosto sempre de lembrar que Deus, ele é o Pai nosso. Ele é meu Pai. É nosso. Então, para algo acontecer, ele é o meu pai, mas ele também é o pai dele. Tem todo um coletivo. Também Tem pai dos meus toda uma filhos. Pai também dos meus pais, pai também do meu patrão. Né? Acontece tanta coisa ao redor e ele é longânimo, né? Ele é amoroso, então ele faz isso. Eu não acho que Deus é demorado, não é isso. Mas eu acredito mesmo nesse processo. Ele não tem problema, ele poderia fazer assim. Mas é tudo não no tempo dele. Mas é que nós não somos assim. Tem a gente aqui que é que eu humano, acho que né? Aqui que eu acho que é a tônica da... Essa palavra processo, eu gosto muito de pregar sobre isso, tá? Eu gosto muito. Tem algumas palavras sobre processo. Mas, por exemplo, quando você for olhar para a terra era sem forma e vazia. Então, Deus começa a fazer algo ali. E a gente enxerga que Ele trabalha o processo. E ali tem uma mensagem. A mensagem que eu enxergo tem várias, né? Mas uma mensagem que eu enxergo ali é a seguinte. Tudo que precisa ou que você quer dar forma vai exigir trabalho. Mas não se esqueça de também trabalhar e depois do trabalho descansar. Depois Deus descansou. Né?
E ao longo da história você começa a enxergar Deus trabalhando isso na humanidade. Né? E se a gente for citar aqui, tem vários exemplos. Mas, por exemplo, quando ele chama Noé, Noé não está escrito que Noé ia para o culto domingo. Não está escrito que Noé tinha feito teologia. E não está escrito ali que Noé tinha linhagem sacerdotal. Está escrito ali que Noé tinha um tipo de comportamento que chamou a atenção de Deus. Ele era íntegro e justo. Ou seja, o que Deus precisa para começar na história de alguém um processo de construção? Integridade e justiça. Porque integridade e justiça é um atributo do caráter de Deus. Então ele chama Noé para construir. Agora Noé está construindo. Só que quando você vai olhar o texto, demorou 100 anos para fazer a arca. Daí a pergunta que eu faço para mim, que não tem resposta. Né? Será que esses 100 anos foi para construir a arca mesmo ou foi para construir Noé? Daí você vai olhar Abraão. Aí você vai olhar Abraão. O dilúvio só aconteceu depois do processo. Sim, depois do processo. Se fosse com 60 anos. E dá para ver que depois ele desce e se faz fosse com 50 anos. Ainda desce e faz a vinha. E a geração posterior, Nimrod lá, já perdeu também. Sim. Ou seja, o processo, ele precisa nos construir, mas ao tempo que ele nos constrói, a gente precisa lembrar da palavra de Jesus, João 15. A gente precisa ser construído enquanto permanece. Tem que permanecer. E a gente demorou 15 anos. Só que assim, Jesus sempre encontrou a gente permanecendo. Isso. A gente não mudou de igreja, a gente não sonhou coisas diferentes, a gente estava lá. Sim. Crescendo as raízes, num lugar onde ninguém enxerga. Sim. Crescendo raiz. E eu percebi que eu tive assim, um amadurecimento impressionante. Não é humano. A forma que eu amadureci, depois do sim da Cris, a forma que eu pregava a palavra, a sabedoria que Deus foi dando, a construção. Vocês viram esse movimento. Eu vi isso nitidamente. Sim. Eu vi nitidamente. Jesus me esticou. Jesus me esticou. E ela foi vindo junto. Foi vindo junto, foi vindo junto, foi vindo junto. Debaixo da missão, foi vindo junto, foi vindo junto. Então demorou 15 anos. Eu perguntei para Deus quando cheguei em Ponta Grossa, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá mais novo, com 27, com 24, com 25? E Deus nunca me respondeu. Depois de 3 ou 4 anos, um dia eu estava orando e eu estava muito angustiado. E eu ouvi Deus falando. Lembra uma pergunta que você fez para mim lá atrás? Eu falei, lembro. Hoje eu vou te responder. Que agora você consegue ouvir. Eu não te trouxe antes porque você era imaturo. Eu falei, entendi. Eu era mesmo, então, tipo assim. Então, todo mundo pergunta, por que demorou tanto assim dessa palavra profética e tudo? Eu falei assim, não, Deus não demora. Quem demorou fui eu. É porque quanto mais tempo você demora, você não se permite em viver aquilo que Deus tem para tua vida. O pessoal não entende isso, né? Tem a ver com uma permissão, eu acho. Eu falo o seguinte, gente, é simples. Se você tem só uma olhar o povo do Egito, né? Se você Por tem que uma foi 40 palavra, anos? sim. Se você tem uma palavra, se você tem algo que Deus já estabeleceu, já tem uma palavra sobre a sua vida, por que demora para se cumprir? Porque você está do mesmo jeito. Você não muda, você não... E foi exatamente isso, você falando isso, esses 15 anos foram para trazer não só um crescimento para ele, dentro daquilo que Deus, era uma particularidade dele e de Deus, mas comigo. Sim. Totalmente. Vivi tempos de mesa, de discipulado, fui confrontada pela minha pastora, porque eu precisava mudar meu caráter. Sim. Tinha muitas coisas que precisavam mudar. Então, hoje, faz todo sentido, tudo aquilo que eu vivi durante esse processo, né, de amadurecimento, de crescimento, hoje faz todo sentido, principalmente nos relacionamentos. Nós vivemos assim, se fosse para detalhar cada situação que nós vivemos dentro das experiências, nossa, é muita coisa. E hoje tudo faz sentido. Eu falo, obrigado, Jesus. Tivemos que viver aquilo para aprender com aquilo. Mas eu falo assim, obrigado, Jesus, porque hoje eu entendo por que aquele dia eu vivi aquilo, porque que era assim, porque senão hoje eu não ia conseguir dar conta. Enquanto você está falando, sabe o que está me vindo, Cris? Eu estou pensando em algo que a gente conversou essa semana. Quando Deus falou sobre a terra, ele não mandou, não foi ele que mandou ir lá espiar a terra. Não. Não. Ele falou, ia dar a terra.
Eu já tinha dado. Eu tinha dado. Não precisa espiar a terra, foi um ato de incredulidade. Isso. Aí, é isso aí que a gente faz. Deus fala e a gente resolve espiar. Mas será? E daí 2 voltam, né? Então, assim, tem tudo isso. Pensa, se isso não tem uma... Olha a demora. A encrenca que isso virou. Porque era uma palavra determinada, 2 acreditam, o resto não, vira um bafafá. Todo mundo paga o pato. Muda uma sentença. Vira uma sentença na tua vida, algumas coisas, porque você não acredita naquilo que o Senhor falou. Viu? Comece a ser mais obediente para a voz de Deus, para aquilo que Ele direciona para você fazer. Sim. Quanto mais rápido você entender e você executar, você vai ter um estilo de vida diferente. Coloca uma cadeira do lado e fala assim, não entendi essa palavra, Jesus, eu não entendi, vamos conversar? Vamos conversar. Eu só quero que você saiba que eu não estou entendendo. Seria melhor do que a gente manda fazer isso, vai fazer isso, a gente começa a montar os esquemas, né? Olha Mas isso. é interessante que Deus sempre tem paciência e Ele continua o processo de trabalhar dentro do nosso coração. Ele não desiste. É aquilo que a gente estava falando, da formação. Sim, formação. Né? Da construção daquilo que é a igreja, da construção daquilo que é o corpo. E se você for pensar, esse processo ele continua. Mesmo chegando nesse nível né, hoje de amadurecimento, Deus ainda continua trabalhando o nosso coração para levar a gente aonde Ele quer. Né? E trabalhando as nossas angústias, os medos, as inseguranças e também nos dando maturidade para conseguir entender aquilo que a gente estava conversando ali na mesa. O que é o sucesso, o que não é, como que eu posso trabalhar isso, como não, o que é isso que está sendo acrescentado ao corpo, esses ossos que estão sendo reestruturados. Exatamente. Né? E é muito interessante a gente pensar sobre esse processo, que a tua pergunta no início lá foi como foi a transição. Isso. Sabe o que eu acho legal? É assim, ó. Quando você fala da metamorfose de uma lagarta para uma borboleta, todo mundo vê o casulo, mas o que está acontecendo lá dentro, ninguém está vendo. Mas ela está decidida a parar de andar para voar. Sim. E isso vai gerar lá dentro do casulo dor, Sim. vai gerar dentro do casulo trocar de pele, crescer asas dói. Entendeu? E literalmente ela muda de forma, por isso é metamorfose. Ela sai de uma forma para entrar em outra forma. Só que toda essa dor vai proporcionar o quê? A beleza do voo. Sim. Então ela está indo para um novo nível. O que eu digo? Essa transição é um ambiente de dor, um ambiente de angústia, porque agora eu não tenho salário, não tenho salário fixo. Porque o pessoal fala, o pastor ganha salário. O pastor não ganha salário. Nossa instituição é prebenda. E a prebenda é de acordo com a possibilidade da congregação. E a pergunta é, quando você vem, como que está a congregação? Eu, particularmente, assumi uma congregação com 23 pessoas. Quando eu preguei quinta e domingo, saiu 5 e ficou 17. Perdeu 5. E, então, em um bairro, uma vila simples, de um povo simples. Então, assim... Puxa, eu fico triste quando as pessoas falam assim, pastor é tudo mercenário. É que ele conhece um estereótipo da TV, ele conhece um negocinho pronto ali, que é um viés, tá? Literalmente enviesado. Totalmente. Literalmente. Porque assim, eu já olho a minha jornada pastoral assim, uma beleza, a minha incapacidade, a minha... eu sou melancólico, gente. Meu temperamento predominante hoje é sanguíneo e melancólico. Eu com sei lá, com 3, 4 meses, não lembro, eu tive uma crise que eu não saí do quarto, eu mandava mensagem para Cris, peço ajuda pro nosso pastor porque eu me sinto
eu usei essa palavra, eu sinto um vagabundo. Foi isso que você Por quê? Eu tinha rotina pesada de trabalho, eu dormia média. Daí nós chegamos aqui. Alta performance para ter que. Ele marcou as visitas e aí, como era só 17. Visitou rapidinho. 17 visitou rapidinho. Depois Jesus e agora. Se fosse da família, né? Se fosse da família, do mesmo jeito ainda. E sabe que isso que você falou é a realidade? Eu visitei as 17 pessoas e falei, tá, e agora? Visitei todo mundo da igreja, o que eu faço? E foi muito claro, porque eu adotei um padrão de oração com Deus, e foi, acho que o tempo que eu mais cresci, sabe, assim, estando em Ponta Grossa. Por quê? Porque aí Deus começou um processo realmente em me mudar de forma. Por quê? Sim. Porque era um cara, eu estava totalmente ligado com o ambiente de entregar uma performance, né? Um resultado. No trabalho. Claro, uma meta. É uma meta. Mas agora, Deus não quer que eu me preocupe com esse ambiente da meta. Deus quer que eu me preocupe com o ambiente da influência, influenciar pessoas a se aproximarem mais de Deus, que é o sacerdócio, né? E aí o que acontece? Eu fui orar e eu perguntei para Deus, tá, e agora qual que é o resto do meu trabalho? E Deus falou para mim, muito forte na minha mente, o Espírito Santo falou assim, eu te trouxe para essa cidade para você ler Bíblia e orar e jejuar. Eu falei, tá, mas eu sou pastor de uma igreja? O que eu descobri naqueles dias? E assim, com todo o respeito, todo o carinho pela minha formação pastoral, mas hoje eu tenho uma outra ótica. O que eu aprendi? Que a gente é treinado para ser um gestor administrador de congregação e não um pastor. Porque o trabalho do pastor é subir o Sinai, é subir o Horebe e ir ensinando o povo que eles também podem subir. Sim. Incentivando o povo. A questão aqui da administração precisa acontecer, essa gestão vai, tá, mas ela é secundária e se não terciária, quem sabe. E eu fui começando a aprender que Deus tinha me tirado de uma cidade, me trazido para outra, para formar e gerar cultura. Mas como você vai gerar cultura se você não tem uma cultura do reino ainda? Aí tinha que eu formar. não estou falando que eu era alguém que estava participando de uma seita, não era nada disso. A gente estava numa igreja que todo mundo gostava de servir, mas Deus queria fazer algo comigo pedagogicamente diferente. E daí não dá para gerar de outro jeito, se estivesse muito ocupado. Não, Deus tem que tirar. Deus tem que tirar, e tirou. E aqui a gente experimentou escassez, a gente experimentou... E você também teve essa experiência de se ver. Porque na rotina, na correria, você não tem tempo de se perceber. Por exemplo, nesse espelho que o Espírito Santo colocou na sala de oração para mim durante esses anos, uma das coisas que ele colocou no espelho, ele falou, olha aqui o quanto você é religioso. Então, foram coisas que eu tive que encarar. Então, assim, Deus vai mostrando, a Cris sabe que o Rogério que pastoreava a igreja lá em 2015, 2016, ele não existe mais. Literalmente. De coisas absurdas. De coisas absurdas. Ao ponto de ter domingo que não tem liturgia pronta para ninguém. De chegar assim, porque Deus foi falando. Meu, deixa eu fazer o culto hoje com vocês. Deixa eu mandar um pouco. E da gente chegar lá, como vai ser? Começa a cantar, depois a gente vê. Deixa eu coordenar um pouquinho. Por que eu já estou falando desse ambiente? Só para fazer o link desses anos que Deus trouxe a palavra para o coração da Cris. E a Cris confirmou, me potencializou e me empurrou. Então, tipo assim, o que ela acabou fazendo? Ela acabou abrindo meus olhos para falar um troço assim, ó. Viu? Eu não sei claramente o que Deus quer, mas vai lá ver com ele. E aí começou... E daí tem que desconstruir, né? Meu Deus. É o que você estava falando hoje ali. Você construiu uma coisa, né? Neemias, ele... Eu vou até mais além. E eu acho que o que Deus fez comigo foi literalmente falar, viu, Nicodemos? Importa ela ser de novo. Pode ser nascer de novo. Eu acho que eu tive que morrer e nascer de novo. E essa é a palavra, né? Sim. Porque você Mas são todos porque nós precisamos morrer para nós mesmos.
Para viver para Cristo. Para viver para Ele. Como que ele vai viver se nós estamos tão cheios de si mesmo? Ele não tem espaço dentro da gente. E nossas capacidades. E do que a gente desenhou, né? Sim. As nossas crenças têm que ser desse jeito. Igual você falou, uma pastora tem que ser desse jeito. Um pastor... E daí? E daí se você não é aquela pessoa? Sim. E volta muito interessante também, olha que nós estamos falando de processo e construções aqui, bastante coisa. Sim. E volta naquilo que vocês falaram quando vocês se reuniram em família. Sim. Apesar de vocês terem tido toda uma tradição de um lado e de outro, o que nós vamos construir? Apesar de vocês terem vivido bons anos como igreja lá, pastoreado jovens, vivenciado o período eclesiástico, hora que chegou em vocês, cabia lá. como que nós vamos fazer esse negócio? Como que nós vamos construir? O que nós vamos gerar? Porque aquilo cabia lá, com aquele povo lá, daquela... Não é fazer com a terceira dobra, nós vamos fazer... É porque assim, ó, é muito fácil você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você trazer tudo que você viveu, tudo que você aprendeu. Ah, não, vamos começar a fazer isso aqui, ó. Não, vamos fazer esse trabalho que a gente fazia lá. Lá deu certo, vamos trazer para cá. Acho que é legal. É legal. Nossa, isso aqui vai trazer bastante pessoas. Isso vai dar certo, vai ser sucesso. Mas não é sobre isso. Não é sobre Ctrl+C, Ctrl+V. É sobre você entrar dentro de um quarto de oração. E falar assim, eu estou aqui, e agora? Esse povo é teu. O que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo? Para que lado que eu vou? Porque assim, era muito comum no início, como que veio à minha cabeça? Eu tinha todo um desenho de igreja pela igreja que eu participei desde a minha conversão. Então, eu tinha muita alegria no meu coração ter feito parte dela. Meu pastor era uma inspiração para mim. O nosso time de música é inspiração. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para formar isso aqui. Só que aí, eu lembro que numa determinada época, Deus começou a falar comigo em algumas esferas. E ele falou assim, uma das coisas que eu ouvi Deus falando é sobre quem eu era. E que Deus queria dar um ponto de partida a respeito da minha persona para um grupo de pessoas. Ou seja, trazer a minha essência para fora, para que a minha essência fosse capaz de mostrar para outras pessoas a leveza de ser um cristão. E bem legal que Deus me levou para o Antigo Testamento para olhar para as 12 tribos. E ele falava para mim assim, você está vendo a característica de cada uma delas? E eu comecei a ler. Esse ano eu estou lendo de volta a Bíblia lá desde o início. E você acredita que eu estava lendo sobre as 12 tribos? E eu me lembrei desse dia que Deus mandou eu olhar para as 12 tribos. Eu estava lendo lá, lendo a característica da tribo de Benjamim, de Dan e de Isacar. E eu fui lendo ali e fui me lembrando disso. Ou seja, aqui fica uma lição também. Apesar de nós sermos forjados uma igreja, que é uma instituição convencionada, Brasil para Cristo, hoje, se eu tenho oportunidade, se eu tiver oportunidade com voz lá dentro, eu vou sempre falar essa... E eu acho que é uma voz de sabedoria que Deus trouxe, que é o seguinte, nós estamos dentro de uma convenção, mas a convenção não tem DNA. Quem tem DNA são os filhos. Os filhos têm o DNA do pai. Sim. A estrutura não tem DNA. A estrutura precisa nos servir. Ou seja, então, quando a gente forma uma liderança dentro da nossa casa, da comunidade de fé, a gente precisa deixar muito claro para Josué. Josué, é você, tá? Não é eu que vou liderar. É você e você é você. Você vai ouvir o mesmo Deus, você vai subir no mesmo lugar, o Deus vai dar a mesma lei, Deus vai exigir muitas coisas semelhantes que exigiu de mim, mas agora é você, não é sobre eu. Ou seja, porque a gente vai ter a tendência de vir trazer algo pronto. Moldado, sabe? Então, quando você começa a ouvir Deus, que nem a Cris e eu que estamos aqui 9 anos, esse processo de transição, ele judiou da gente, porque eu comecei a planejar e tudo que eu planejava estava errado. Até eu conseguir parar e fazer a pergunta mágica. O que o senhor quer fazer? Então, assim, a gente foi saindo um pouquinho do que a gente já sabia para entrar no que Deus queria nos ensinar. Porque o que já sabia, mas e aí?
E eu acho que esse é o perigo nosso como pastor hoje. Por exemplo, eu estou com 46 anos. Eu já tenho essa preocupação. Quando eu estiver com 55, o que você tem que estar fazendo? Eu tenho que estar fazendo coisa nova em Deus. Sim. Por quê? Que ele se renova. Porque a igreja não pode ficar... Pô, é. Porque crescer uma igreja numericamente não significa que você cresceu em Deus. Né? Verdade. E a gente teve que ir aprendendo isso. E essa transição nos machucou bastante. Não nos machucou da gente ficar firme dentro. Nos machucou porque Deus quis nos machucar como machucou Jó. Sim. Quando machucou alguns homens, como machucou Moisés, como machucou Abraão nesse período. Então, quanto mais a gente demora para entender, mais tempo demora para Deus trazer o Isaac. Então a gente foi bastante machucado, por quê? Porque a gente começou a entender que Deus tinha trazido a gente para outra geografia, outra realidade, outra tradição, outro povo, outra estação. Mas é bonito que Deus faz as machucaduras, mas ele vai curando. É ele mesmo que cura, Isaías diz, Ele te fere, né? É ele que faz e é ele que cura. Mas é ele que cura. Sim. E para você viver isso em Deus, viver esse tempo em Deus, de você entender o que Ele quer que você faça, vai exigir muito de você. Não só da disposição, da disponibilidade, e agora eu falo isso com propriedade. Porque eu sempre falei para Deus assim, ok, eis-me aqui. Mas então que não saia nada da minha boca que não seja da sua vontade, daquilo que eu não vivi. Então eu fiz muitas orações na minha particularidade com Deus que foram perigosas. Sim. Mas foram pontuais, porque Ele me levou a viver as experiências, as novas experiências com Ele. Porque falar de fé é uma coisa, viver a fé é outra. Sim. Então, a gente fala, fala muitas coisas nos nossos momentos de orações. Sim. Mas agora você viver na integridade aquilo é outra realidade. E agora? É quase igual o Jó, né? Antes eu te conhecia, isso, eu ouvi falar. Né? Caminho, hoje os meus olhos te contemplam. E hoje de caminhar junto. Então eu vivi muito isso. Eu falei, Deus, hoje eu sou... Todos vão me ver não como a esposa do Rogério, vão me ver como a esposa do pastor Rogério. Então eu preciso ser uma verdade. Eu preciso realmente ensinar sobre quem é a Cristiane numa maternidade. Sim. Quais são os meus comportamentos, qual que é a beleza, o que eu entendo, quais são as minhas imitações, as minhas imperfeições como mãe, como esposa. E aí é você realmente entrar nisso e se permitir que Deus vá moldando e trabalhando você, que entra a questão do caráter. E eu acho que uma coisa muito bonita assim que a gente sempre vê em vocês, eu acho, e que é importante o sacerdote ter, e a Bíblia é repleta disso, é não deixar de reconhecer os processos, as dificuldades, as fragilidades e aquilo que Deus tem levado. Porque isso faz a inspiração para a pessoa que está do outro lado. Com certeza. Não é verdade? Muitas vezes o sacerdote ele pode passar pelo desafio de ser tentado em esconder isso. E daí isso vai ser muito mais prejudicial para as pessoas, porque elas não vão se identificar. Não é? Não vai ser... O maior defeito de um pastor é mostrar o quanto ele é superior aos fiéis, às ovelhas. Por que? Eu te explico. Porque essas pessoas vão desistir de procurar Deus. Porque elas vão enxergar a um nível muito distante. Por exemplo, eu gosto muito de lembrar algumas coisas, porque assim, são detalhes que nos fazem... A igreja, por exemplo, grande parte dela sabe disso. Por exemplo, a última crise que nós tivemos antes de vir para cá foi a crise do nosso filho mais velho. Ele falou, eu não vou ficar morando em Curitiba. E eu entendia ele, a Cris também. Estava adaptado. No trocadilho aqui, né? Nasceu no hospital, mas nasceu na igreja. Toda a relação ali, jogava futebol. Estava na igreja, jogava. A família, os avós. Tinha todo o contexto. Né? Aí ele falou para nós não vamos. E eu falei para Deus. Falei, Deus, não faz sentido nenhum eu ir para uma cidade e meu filho ficar aqui. Então, assim... Ele tinha 14 anos, né? 15? 15 anos. 15 anos. Sim. Eu falei, o Senhor é um Deus que trabalha com a família. A minha família ela é composta por esposa e filhos. Sim. Então, o Senhor tem que falar com ele. Sim.
Nos 45 do segundo tempo, num culto de domingo, eu estava com as mãos levantadas, orando. E no caso dele, bem isso mesmo, que ele jogava bola. Exatamente. E aí a gente estava numa reta final já para vir para cá. Eu acredito que faltava em torno de um mês. Isso. Ele corre, se joga no meu peito e falou assim: pai, eu escutei Deus falando. Uau. Nós temos que ir para Ponta Grossa. Ai, que lindo. Eu vou, pai, eu vou com você, pai. E ele ficou 2 anos, depois voltou para Curitiba porque a gente ganhou uma bolsa de estudo lá. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque a transição da vida comum para uma vida sacerdotal ou para um ministério, ela sempre vai ter coisas que Deus vai fazer de imediato, tem coisas que Deus vai fazer no curto prazo e tem coisas que Deus vai fazer no longo prazo. Então tem coisas que eu ainda não estou pronto. Eu sei que Deus tem coisas para mim, que Ele vai alargar as tendas, mas que eu ainda não estou pronto. E talvez eu não estou pronto, até porque, quem sabe, Deus está olhando para mim, está olhando para ela. Sim. O não estar pronto talvez seja: Rogério, você já está pronto, mas Espere um pouquinho. tem que esperar um pouquinho por causa dela. Sim. E às vezes é o contrário. Tem coisa que ela está pronta que eu não estou. Por exemplo, tem coisa que ela faz com as mulheres na igreja, na Rede Mulheres, ela é muito mais corajosa que eu. Você está entendendo? Por quê? Porque ela atingiu alguns níveis de disposição, disponibilidade, coragem e entendimento. E daí eu olho aquilo lá e falei: cara, eu tenho que falar, eu tenho que pegar isso aí também. Ou seja, a gente está sendo ajustado. Isso. Então, se alguém está vindo para esse novo tempo, um conselho que eu daria é o seguinte: não esteja querendo viver o mar de rosas ministerial, vocacional, Mas não existe, né? o cheirinho de flores. São Venha estações, e saiba né? que pensar em desistir é natural. Sim. Está na nossa natureza. E quando a gente pensa em desistir, a gente faz as melhores orações. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele ouve isso da boca do próprio Senhor. Não vou tirar o espinho da carne por 3 vezes. Não vou. Por quê? Porque na tua fraqueza eu aperfeiçoo a minha força, o meu poder. E aí, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. O que eu aprendo com isso? Toda vez que eu tento ser forte, Deus deixa eu trabalhar sozinho. Toda vez que eu exponho minha fraqueza, o que Deus faz? Tá aguentando andar, né, filho? Deixa que eu te levo. É isso Você aí. tá entendendo? Então, esse processo de transição, ele fala muito sobre a humanidade. Sim. E esse é o maior defeito dos pastores e líderes de uma grande parte. Eu não posso generalizar. Claro. Não posso. Jamais a gente vai generalizar. Mas uma grande maioria precisa aprender um pouquinho o que Deus está querendo fazer com Naamã, expondo ele para o profeta Eliseu. Sim. Entendeu? Porque diante de todo o exército sírio, Sim. Naamã era um general de guerra. Sim. Mas em casa a mulher dele sabia que ele era passava de uma carne podre. A empregada, a serva, que inclusive era judia, que indicou ele para o profeta, sabia que ele era um homem podre. Ou seja, não adianta mostrar algo que na casa você não é. Que não é a realidade, Não é a realidade. Então, assim... Na intimidade. E pode ir até uma altura. Por que Mas eu vai falo- aparecer. mas por que eu falo Vem. isso? Porque a grande dúvida de muitos transicionarem para a vocação, para o ministério, é que eles pensam que Deus está chamando pessoas prontas. Ó, esses dias Deus trouxe uma revelação no meu coração e eu falei, porque ele me deu uma palavra para um jovem. E eu fui orar para esse jovem, num lugar que eu estava lá ministrando, e esse jovem falou: cara, isso fez muito sentido para mim, obrigado por essa palavra. Eu falei para ele assim: você não está pronto, mas você está preparado. Uau. Aí depois ele me procurou: só me desenha um pouquinho por que Deus mandou dizer isso. Eu falei assim: porque ninguém está pronto. Porque Deus não trabalha com pessoa pronta. A pessoa pronta não precisa de Deus. Porque o pronto já é um lugar de autossuficiência. E a autossuficiência é um Deus. Então, você tem que estar preparado. O que é preparado? Eu estou preparado para fazer um caminho para me tornar pronto. Mas sempre dependente. Disposto e disponível todo dia. Sempre dependente. Disposto e disponível todo dia. Então, a Sempre. transição, eu vi que o ponto-chave
da nossa transição. Eu não vou falar que deu certo no sentido do sucesso humanista, esse sectarismo e todas essas questões aí. Mas ela deu certo porque a gente está aqui 9 anos. Sim. A gente não voltou, não pensa em voltar, a gente ama a vida da igreja. Sim. E a gente está disposto a morrer aqui, se Deus quiser que a gente morra nessa cidade. Então, eu falo que deu certo porque a gente conseguiu colocar o coração nesse lugar do processo. A gente não reclama do processo. E tá com a disposição. E tá com a disposição do E coração. caminhar com Cristo é leve, é algo que é leve. Então você vai desfrutar Sim. de tudo isso, mas dentro... Até a cruz traz prazer. A cruz traz prazer. Porque tem entendimento. E você sabe que é muito louco isso, né? Porque às vezes, até nos tempos de mesa que eu tenho com as mulheres lá na igreja, né? Sim. Eu tenho 2 turmas de livro. Sim. Então a gente faz encontros semanais e já de uns 4 anos para cá a gente sempre faz essa rotatividade de pessoas e livros, que é uma forma que eu entendi em Deus, de ter um tempo com elas de mesa e de realmente a gente conhecer uma outra. Sim. Né? A nivelar o coração uma a outra, né? Enquanto você está nesse ambiente, Sim. e não é dentro de uma formalidade, é de você se derramar e falar, não, eu sou isso aqui, ó. Gente, eu sou a esposa do pastor Rogério, eu sou a pastora Cris, mas eu sou essa mulher. E é isso que hoje, assim, elas falam... É isso que conecta as pessoas. Conecta elas, né? Essa conexão que há. A fragilidade. No entanto, o nome da turma é Conexão Mulher com Propósito, porque existe essa conexão, aonde elas vão perceber que, uau, a pastora Cris, ela é uma mulher comum como eu. Sim. Né? Ou com as outras pastoras que nós já tivemos tempos de mesa e realmente a gente se conectar e entender, não, opa, peraí, né? Sim. Então, essa é a beleza, essa é a leveza. Isso é muito forte, sabe por quê? Ela tá contando aqui, eu tô lembrando um negócio. Há uns 4 anos atrás, eu briguei com a Cris antes de descer pra uma reunião na igreja. E a gente brigou, se desentendeu. Amor, acho que tem uns 5 anos. 5 anos? É. Eu me desentendi Era com reunião ela. de liderança. E daí ficou aquele climão entre nós, assim, Sim. porque daí a gente tava no horário pra ir pra igreja. Daí... Aí eu cheguei, sentei, já tava aquela roda, assim, tinha Normal. umas Tipo, 30 pessoas da liderança, assim, 30 pessoas. E eu sentei, e daí chegou a Cris e ela ficou do meu lado. E ela pôs eu tava arrumando o café, né? e ela Sempre pôs na a mão no mesa. meu ombro, assim, ficou de pé do lado. Porque a gente brigou, mas não deixou de ser marido e mulher, né? Sim. E daí, na hora, o Espírito Santo falou assim, agora eu quero ver se você é líder. Pede perdão pra Agora eu ela. quero ver se você é um líder. Muito claro. Obrigado, Jesus. E eu falei assim, gente, eu preciso, antes de começar a conversar com vocês, fazer algo aqui. Eu preciso pedir perdão pra minha esposa, porque antes de eu chegar aqui, a gente teve uma discussão e eu estava errado, fui eu que provoquei a situação, eu ofendi o coração dela. E ela é uma mulher preciosa, tal. Amor, me perdoe, tal. E fiz tudo aquilo lá. E daí comecei a reunião. E tipo, até comecei rápido, porque eu falei assim, não vou nem dar pano pra manga aqui, porque estou me expondo e estou me sentindo constrangido. Sim. E todos eles, Mas o efeito que gerou foi totalmente ao contrário. Sim. Aquelas pessoas, elas se sentiram assim, tipo... Uau! Obrigada, e a partir daquele dia, é muito interessante, eu carrego uma coisa, e eu nunca tinha percebido que era por conta disso. Por exemplo, eu fui ministrar numa igreja, o pastor depois me procurou e falou, não sei porquê, mas eu sinto segurança em abrir meu coração para você, eu queria te contar algo. E os homens e pessoas da igreja me procuram muito rasgadamente para contar fragilidades, situações, pedir... Sabe, abre o coração. Uma grande maioria, não vou falar que todos, porque não é todos. Mas por quê? Porque quando a gente rasga a camiseta na plataforma e mostra, não tem um S. Tem um coração de carne. Muito bom. Isso gera uma teologia que eu chamo a teologia do coração. Que é tipo assim, a gente se nivelar, porque em um dado momento o pastor também pode ser discipulado pela ovelha. Sim. Com certeza. Você está entendendo? Então hoje a gente carrega essa leveza. Então eu sempre comento com a Cris, eu sempre falo assim, em algumas vezes que converso com a liderança e prego na igreja, eu falo muito sobre aonde eu estou hoje. Eu não sou um pastor conhecido no YouTube, eu não sou um pastor de uma igreja relevante na cidade, ainda, quem sabe, eu não sei. Eu não sou ainda um pastor figurão,
Mas uma coisa eu sei. É que eu não sei se eu quero ser isso. Porque eu quero ser alguém do ordinário. Porque como você vai ver o extraordinário se você não consegue ver o ordinário? Então, o que é o extraordinário? Para mim, o extraordinário, e até falava com ontem uma pessoa que tocou nesse assunto comigo, e eu falei assim, posso te falar o que eu penso? Você não vai ficar chateado comigo? Eu falo, pode. Depois dessa sua fala, me explica então o que é sucesso para um evangélico com um cara que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, chamado Paulo, que morreu numa cadeia, com uma possível tuberculose e uma capa e poucos livros. Daí essa pessoa me olhou e falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, porque a gente tá discipulado pelo helenismo, o sectarismo, a filosofia grega, a nossa humanidade grita muito alto. Então, assim, acho que toda a transição, ela precisava de um mentor, um pastor, que venha encorajar essa pessoa a vir para a vocação sacerdotal, dentro desse ambiente da leveza de que Deus sabe de verdade quem você é, cara. Não precisa, não precisa mostrar nada do que você não é, não. Entendeu? Tem muita gente escondida atrás de uma gravata. Tem muita gente escondida atrás de uma oratória. E acho que esse é o nosso maior compromisso de transicionar a igreja, é mostrar para a igreja o seguinte, o que o profeta Isaías falou. O anjo chega lá, ele fica constrangido e ele já mostra quem ele é. Eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros. Aí o que Deus faz? Tá aqui, ó. Atenaz. Vai mudar a tua fala, cara. Transparência gera o quê? Transformação em Deus, cura. Então, acho que o maior processo da transição que Deus fez com a gente foi revelar o Rogério e a Cris para um povo. E não um pastor e uma pastora. E para vocês mesmos, né? Para nós mesmos. Sim. Nossa, gente, a conversa tá maravilhosa, mas nós vamos ter que dar uma parada aqui, que já deu bastante tempo. Eu queria agradecer o pastor, a pastora. E olha que nós nem chegamos ainda a um monte de conversa aqui, aos testemunhos, né? Mas eu quero convidar vocês posteriormente para a gente trocar mais ideias, porque tem sido assim muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão ser edificadas. Agradecer vocês. Queria falar para você, meu querido, o pastor já deixou aqui a mensagem que foi maravilhosa agora no final da transição. Achei coisa mais linda. O senhor quer deixar uma mensagem, alguma coisa diferente? Eu tenho um lema que eu carrego comigo. Então, por favor, pastor, pode deixar aqui. Nós não somos uma igreja perfeita, mas com certeza somos uma igreja em aperfeiçoamento. É isso. Então, eu falo sobre mim, não sobre a estrutura. E essa mensagem eu quero carregar por Ponta Grossa, pelo Paraná, pelo Brasil e quem sabe pelas nações. Porque Deus não precisa e não quer pessoas que tenham esse olhar, né? Então, você que vai assistir, né, depois, você tem o seu valor. Amém. Então procure ele em Deus, vai ouvir Deus, vai escutar Deus. Eu tenho certeza que existem valores em você que Deus quer fazer a partir disso. Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer você que ficou aqui até agora. Assista esse vídeo, esteja acompanhando aqui e Deus abençoe.